Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. No vídeo de hoje falaremos sobre o palhaço do Carlos Bezerra e o seu último vídeo sobre o Viganò. Esse tal de Carlos Bezerra é um dos maiores palhaços que eu já vi no meu tradicional. Ontem ele fez um vídeo dizendo que o Viganò é um agente russo e que vai organizar o conclave do anticristo, se fazendo de sonso na maior cara de pau do mundo. O Carlos Bezerra está roubando o meu conteúdo. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a denunciar os planos do Viganò e dizer que ele é um agente russo, e falar também da participação do Monsieur Williamson neste plano. Eu falei tudo isso, eu fui o primeiro do Brasil e o Bezerra está repetindo exatamente o que eu disse, quase palavra por palavra, mas ele oculta a participação de Don Williamson. Ele fala o que eu digo sem citar a fonte, e ainda fala pela metade. Olha, ele não me dá os créditos, mas na época da denúncia ele passou pano para a situação e ainda tentou me censurar, dando um strike no meu canal. Ontem eu ia comentar isso em live, mas eu preferi fazer esse vídeo com hoje, com mais calma, mais edição, porque assim, a situação é de uma cara de pau inacreditável. Então curta, compartilha, se inscreva e mande para os seus amigos, para que a máscara desse pilantra caia e todo mundo saiba qual é o verdadeiro caráter do Carlos Bezerra. Ative o sininho de notificações, se torne membro do canal para ajudar o nosso apostolado, também larsan.mateus@gmail.com, caso você queira fazer alguma doação, essa é a minha chave Pix. Então, vamos lá. Quem é o Carlos Bezerra? O Carlos Bezerra, esse professor de história, ele mora lá no Rio de Janeiro, dentro do Mosteiro de Santa Cruz, porque tem vários fiéis que moram lá dentro, e ele pertence à Resistência. Ele tem alguns bons conteúdos sobre história, sobre a questão da falsa Irmã Lúcia e tudo mais. Ele ganhou uma certa projeção devido a essa questão da Irmã Lúcia e alguns outros vídeos de história que ele fez. Porém, o seu caráter é desprezível. Esse é um sujeito mesquinho, sujo e hipócrita, como vocês verão nesse vídeo. Para vocês entenderem melhor o que eu estou aqui a falar, o contexto de tudo isso, eu recomendo que vocês assistam esses 3 vídeos que eu deixarei aqui na descrição. O primeiro é a live que eu fiz logo depois do TED Talk confirmar a sagração de Monsenhor Viganò pelo Don Williamson. Eu fiz esse vídeo algumas horas depois da confirmação no canal deles. O segundo vídeo que eu recomendo é o Dossiê Don Williamson, Dossiê Resistência, que eu postei alguns dias depois disso. O terceiro vídeo é quando o Bezerra tentou derrubar o meu canal, porque eu perguntei pra ele, então, como é que fica essa história? Pra pau que bate em Chico não bate Francisco? Pra o dois pesos, duas medidas, sabe? Quando é pros seus amigos, para o bispo dele, pro pessoal da Resistência, aí ele bota panos quentes. Agora quando é com o outro, ele vai e ataca todo mundo. Aí eu questionei isso daí, né? De um jeito muito educado, muito polido, ele foi e deu um strike no meu canal, me chamou de comunista, tentou, assim, bloqueou, uma baixaria total, baixaria completa. Mas, resumidamente, aqui, em dezembro do ano passado, eu fiz o maior auê que eu pude, eu gritei aos 7 cantos, cuidado com o conclave do Viganò, esse homem vai fazer o conclave do anticristo. E aí, bem, denunciei, provei cabalmente a participação de Don Williamson nesse esquema, e fui chamado de louco, de conspiracionista, de tudo que você pode pensar. Tudo, fingiram que eu não existia, ao mesmo tempo que me chamavam de doido, conspiracionista louco. Pois bem, para quem não sabe, Don Williamson consagrou sob condição o bispo Viganò. Por quê? Porque a Resistência, extraoficialmente, não reconhece a validade dos novos bispos, do novo rito de sagração episcopal do dito Papa Paulo VI. Então, eles não reconhecem a validade desses novos bispos, mas reconhecem o pontificado do Bergoglio, para ver que, assim, se o Bergoglio não é nem padre, você vê como que é a teologia da resistência, que não é a coisa mais forte do mundo. Pois bem, eu fiz esse vídeo, fui criticado por todos os lados, doido, não sei o que, tudo isso aí, e agora, na maior cara de pau já vista na tradição brasileira, o Bezerra vem e repete o que eu disse, coisa digna de um safado sem caráter. Então você imagina, quando eu digo eu sou louco, conspiracionista doido, aí tem que me bloquear e me chamar de comunista, aí quando ele diz é a verdade universal que todo mundo já sabe, uma cara de pau, jamais vista antes no meu tradicional brasileiro. É inacreditável o que eu vi ontem nesse vídeo. Pois bem, na época eu elogiava e recomendava o canal do professor Carlos Bezerra, porque apesar de todas as diferenças, né, de desprezar o caráter dele, eu não posso dizer que ele tem uns bons conhecimentos de história. Mas então, depois que eu reproduzi um pequeno trecho de um vídeo seu no meu canal, recomendando o vídeo dele, ele vai me dar um strike. Aí me bloqueia de todas as redes sociais e eu vou colocar o print aqui pra vocês verem, me chamando de comunista, não sei o que, porque esse série de vacantistas, loucura. E bem, quando ele foi questionado sobre a sagração do Viganò, ele amorteceu as suas críticas, porque ele já vinha criticando a ligação do Viganò com o Opus Dei, que não sei o quê, e aí fala, não, mas agora que Don Williamson, por que vocês estão se voltando contra mim?
se fazendo de desentendido. Na época eu já deveria ter visto assim que o caráter era muito pior do que parecia, mas hoje assim se comprova de um jeito irrefutável, até cego vê. Bem, agora vejamos as contradições do senhor Carlos Bezerra. Mas vejamos o que diz Dom Viganò. Abro aspas. A Roma dos Césares e dos Papas está deserta e silenciosa, tal como a segunda Roma de Constantinopla esteve silenciosa durante séculos. Talvez a providência tenha estabelecido que é Moscou a terceira Roma, que hoje assume o papel de Catechon. Ora, o papel de Catechon, segundo São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, é aquele obstáculo que retém a vinda do anticristo. Então, segundo o que nós estamos lendo aqui, para Dom Viganò, esse obstáculo que detém a vinda do anticristo será Moscou, a terceira Roma. E ele diz, assume o papel de Catechon, ou seja, de obstáculo escatológico ao anticristo. Então, é exatamente o que está dizendo Dom Viganò. Essa declaração é de 2022. E a gente vê que sim, há em Dom Viganò, se os senhores lerem essa declaração toda, os senhores verão que há em Dom Viganò uma esperança na Rússia, como se a Rússia fosse realmente o Catechon. Ou seja, essa crise que a igreja vive hoje ainda não é a crise final. Haverá uma restauração, mas não em Roma, essa restauração será em Moscou, será assim a terceira Roma. E essa terceira Roma será o obstáculo final. Depois de removido esse obstáculo final, será então a época do anticristo. É bastante heterodoxa essa visão. Ué, Bezerra, mas não é só o Viganò que diz que a Rússia será o Catachon. Será aquele que impede a vinda do anticristo. Não é só o Viganò. O seu bispo, Dom Williamson, também diz a mesma coisa. E mais, ele sagrou o Viganò. Vamos assistir o sermão de Dom Williamson na Polônia, falando sobre a situação da Rússia há um ano atrás. Assisting in his era, and amongst the heads of state, there is only one who is standing up to the forces of evil. Don't count on Boris Johnson in England. Don't count on Macron in France. Don't count on Draghi in Italy. It's Vladimir Putin, who may be no angel and no saint, but nevertheless he is a man of intelligence and great courage. And at Russia he has the means of standing up to the one world government. A few days ago I was very impressed. It was a group of Polish ladies, Catholics, who all understood that Vladimir Putin was right. I was very surprised. Byłem zaskoczony. And if necessary, see in those who are often your enemy, this time your true friends. The Russians are fighting in Ukraine, but not in such a way as to smash or crush Ukraine. To the purpose of Vladimir Putin, he has said, is to denazify and demilitarize the Ukraine. But foolish Europe is following the United States, or may well become worse. They played the trick of COVID, they played the trick of Ukraine provoking since 2014 Russia. Russia has needed to defend itself. The real aggressor, attacker, is not the apparent attacker. Russia was provoked for several years from the Ukraine by the agents of the United States. As you perceive it by your faith, and that will be the greatness, the real greatness of your country. We are promised a heavy punishment. It will come a great triumph of the church. We are told that England, China and Russia will all convert. It will be the most glorious triumph in all the history of the church. And after that comes the Antichrist. So events in the world flow backwards and forwards like the Então, Bezerra, se você discorda dessa postura e diz que o Viganò, você diz com todas as letras que o Viganò é um agente do anticristo, trabalha para a Rússia, por que você não critica o Williamson? Pelo contrário, como eu vou colocar essas fotos aqui agora, de 1 mês, 2 meses atrás, quando o Monsieur Williamson veio ao Brasil, recebe o Williamson na sua casa para tomar chazinho inglês com ele. E aí, não vai dizer uma palavra sobre ele, safado?
Para quem o Carlos Bezerra trabalha? Se o seu compromisso fosse com a verdade, ele seria coerente e falaria tudo e daria o nome dos envolvidos. Mas ele está aí justamente para passar a informação pela metade e enganar os trouxas que são inscritos no canal dele. Bezerra, se Dom Williamson tá metido nisso, por que você não denuncia? O Padre Nas, que é do Mosteiro da Santa Cruz, diz aí que o Viganò tá na resistência, aderiu à tradição e que é um excelente bispo. O Carlos Nogueira, seu amigo, também elogia o Viganò. E aí, Bezerra? Tá com medo de perder amigos? Tá com medo de morar na rua? Qual é teu medo? Ou tá tudo assim combinado? Por quê? Dom Williamson, depois de sagrar o Viganò, vem ao Brasil, vai na tua casa, toma um chazinho inglês, aí você não ataca o Williamson e agora critica o Viganò. O que tá acontecendo? Tu não confia na providência, não? Pra falar a verdade? Seu hipócrita. Então, não é a visão de Dom Marcel Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre certamente não via as coisas assim. Para Dom Marcel Lefebvre não havia uma igreja wotiliana, não havia uma igreja montiniana, havia sim a igreja conciliar, mas não significava que essa igreja conciliar iniciasse uma nova igreja. Aqui é mais uma demonstração da incompetência teológica do Carlos Bezerra e de seus seguidores. A pergunta é: a dita igreja conciliar é ou não é a igreja católica? Porque se for, tem que obedecer. Agora, se não for, então a hierarquia não é legítima e seus papas não são papas. É óbvio que eu estou dizendo aqui, é uma obviedade. Como é possível a hierarquia pertencer simultaneamente à falsa igreja e à verdadeira igreja? Como é possível um papa ser chefe da igreja de Cristo e da sinagoga de Satanás ao mesmo tempo? Não tem lógica. E mais, aí, ali um pouco adiante, o Bezerra fala que a fraternidade irá sagrar novos bispos. Permitam-me ser bem claros com vocês. É uma questão de lógica. Todos os membros, todos aqueles que pertencem à resistência, têm que pensar que a obra de Dom Lefebvre é um fiasco. Um fiasco. Porque se 3/4, Dom Lefebvre sagrou 4 bispos. Então, se 3/4 dos bispos sagrados por ele, sem contar os de Campos, que são piores ainda, mas se 3/4 dos bispos sagrados por Dom Lefebvre aderiram a um ralimã, a um acordo informal com Roma, inclusive aceitando um bispo de rito novo, então é porque a sua obra, a obra de Dom Lefebvre, falhou retumbantemente, falhou, é um fiasco. Se Dom Williamson foi expulso da fraternidade por ter seguido Dom Lefebvre, é porque os outros não seguiram, meu Deus do céu. Isso é óbvio. E mais, o Carlos Bezerra acha, ou pelo menos, se não trabalha para ele, deveria achar, que Dom Williamson ou é burro, incompetente, ou é um infiltrado também. Então, se as palavras de Cristo são verdadeiras, pelo fruto os conhecereis, os frutos do lefebvrismo, na visão do Bezerra, e na minha também, são podres. Então Dom Lefebvre também era ou estúpido ou infiltrado. É simples. Vejam bem. Olha aqui, coloquem-se na posição do Carlos Bezerra. 3/4 dos bispos sagrados por Dom Lefebvre fizeram um ralimã, um acordo informal com Roma. Então, Dom Williamson foi expulso da resistência, supostamente por seguir Dom Lefebvre. Acontece que Dom Williamson sagrou o homem que, nas palavras do Carlos Bezerra, vai fazer o conclave do anticristo. Ou seja, na visão do Bezerra, todos os bispos sagrados por Dom Lefebvre ou trabalham para Roma conciliar ou para Roma moscovita do anticristo. Aí, na maior cara de pau do mundo, o Bezerra fala: nós seguimos Dom Lefebvre porque ele estava certo. Isso é um pilantra. É um pilantra. Para dizer o mínimo. Quer enganar os seguidores. Enganar as pessoas que são inscritas no seu canal. O que eu estou dizendo aqui é uma obviedade. Você junta A mais B. 2 mais 2 são 4. É óbvio. Inacreditável, inacreditável. Então, aí o Bezerra vive dizendo por aí, conforme vocês verão num dos vídeos aqui que eu vou deixar na descrição, que a Opus Dei tem influência da Rosa Cruz. Veja só, a Opus Dei tem influência da Rosa Cruz. Por quê? Porque no brasão da Opus Dei tem uma rosa e tem uma cruz. Ah, bom. Aí eu perguntei pra ele, Bezerra, no brasão de Dom Williamson tem uma rosa e uma cruz. No brasão de Dom Lefebvre tem uma rosa e uma cruz. Aí como é que fica? Aí os próprios seguidores do Bezerra perguntaram: mas na hora que é da Opus Dei, tá tudo certo. Quando é com Dom Williamson e Dom Lefebvre, aí não pode falar nada. Resultado, me chamou de comunista, me bloqueou e deu strike no meu canal. Isso é uma pilantragem, uma cara de pau, e agora vem dizer o que eu disse pela metade.
ocultando a participação do Don Williamson. Hipócrita. E para concluir, tá bom? Para concluir, eu convidei o Don Williamson para uma entrevista, para esclarecer os pontos. Porque dizem, não, ataca, não dá oportunidade para outros. Então, eu fui lá, mandei um e-mail, Don Williamson, se eu venho ao Brasil, eu quero te entrevistar e esclarecer os pontos. Ele aceitou. Botei os e-mails. Só que aí, o mosteiro não permitiu a entrevista. Por que o mosteiro da Santa Cruz impediu a entrevista? Por que Dom Tomás molhou a entrevista? Por que não deixou acontecer? Eu ia lá perguntar, sagrou o Viganò? Não sabe dessas coisas? Como é que é essa história? Então, aí eu, que quero aqui questionar e dar outro lado, não posso. Agora o Bezerra encontra o cara, não fala o que aconteceu e agora ataca o Viganò e exclui o exime Williamson. A cara de pau. Então, por que impediram? Qual o interesse? Essa obra do Mosteiro da Santa Cruz do Rio de Janeiro é podre, e tudo que vem dele é podre e cheio de contradição, mas o Bezerra em especial é a maior cara de pau de todos eles. Então, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, que a máscara aqui do Bezerra tenha caído, e deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se torne membro para ajudar o apostolado e ter acesso antecipado aos nossos vídeos. larsan.mateus@gmail.com é a minha chave Pix, caso você queira fazer alguma doação e contribuição para o nosso canal. No mais é isso, só Cristo é Rei, fogo na resistência e não vai ter Halimã.